Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Telescópio de hoje, desse dia 30 de novembro de 2021. É terça-feira, o programa de hoje ele foi gravado na tarde de ontem para que você pudesse ter acesso a um programa inédito aqui para você, com muitas entrevistas e muitas informações. Uma das nossas entrevistas de hoje, nós receberemos aqui nos nossos estúdios a coordenadora e educadora do coletivo Tangará. A Natália Aleixo vai contar um pouquinho pra gente sobre os projetos educacionais, sobre muitas coisas que são desenvolvidas aqui pelo coletivo, esse coletivo que tem atuado aqui na nossa cidade de uma maneira muito bonita. Também conversará com a gente aqui a Samira Albuquerque, ela é coordenadora do núcleo Abrace aqui de Itapetininga. Vai falar um pouquinho sobre um projeto a favor do direito das mulheres na luta contra toda espécie de desigualdade e violência de gênero. Também vai comentar um pouquinho pra gente aqui a respeito do triste episódio que nós tivemos nesses últimos dias de violência contra a mulher, violência terrível que aconteceu e que toda a cidade aqui ficou comovida com tudo isso. Então, vai ser um dia muito especial, fique ligado aqui junto com a gente. Você sabe, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é a tradição, seriedade e respeito, também da Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso, e Unimed Sul Paulista, cuidar de você, este é o plano. Participe, mande a sua mensagem pra gente, entra aí através do nosso aplicativo, que é o TV Itapê, baixa no seu celular de graça e assista a todos os nossos conteúdos, mande as suas mensagens, esteja sempre ligado junto com a gente em Itapetininga através da TV Itapê. Então fique ligado com a gente, eu sou o Guto Nunes, o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, seja muito bem-vindo, você conectado pelo canal 8 da NET, 8 também na Vivo Fibra e 37 na Fly Connect. Nós estamos juntos levando para você entrevistas, informações, aquilo que é legal de acompanhar aqui da cidade de Itapetininga, e também estamos conectados, né? Você que está acompanhando com a gente através das redes sociais, seja Facebook, Instagram ou YouTube, não esqueça de curtir, de compartilhar, envia nos grupos, envia para as pessoas que você conhece, para que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações aqui da nossa cidade. Hoje é um dia muito importante, vamos conversar sobre diversos temas, mas nós necessitamos que você participe também junto aqui com a gente, né? Como o programa de hoje ele foi gravado, nós não teremos a possibilidade de trazer os comentários aqui ao vivo, né? Mas você que está acompanhando, gostou de algum projeto, quer fazer algum comentário, manda aí durante a transmissão, manda lá no nosso facebook.com/TV Itapê, onde você vai poder mesmo se manifestar e nós vamos acolhendo, lendo tudo isso que você manda aí pra gente. Então vamos juntos fazendo esse programa nessa TV comunitária de Itapetininga, que é o programa Telescópio. E já inicio aqui recebendo a coordenadora e educadora do coletivo Tangará, Natália Aleixo, para falar um pouquinho sobre todos esses projetos que eles desenvolvem. Natália, boa tarde, bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, obrigada. Natália, primeiro, né, eu sempre pergunto aqui um pouquinho a respeito da sua atuação. Em que momento despertou para você atuar na área educacional? Conta um pouquinho da sua história para a gente e depois um pouquinho da sua ligação com o coletivo. Bom, eu sou atriz, né, sou formada em teatro. E cerca de 3, 4 anos atrás comecei a fazer um estágio, um trabalho voluntário na PAI de Angatuba, que eu sou de lá. E aí comecei a trabalhar com as crianças na PAI e descobri esse outro lado que eu ainda não conhecia, né? Eu trabalhava só com o teatro e aí conheci a pedagogia, comecei a me aprofundar mais, comecei a fazer a faculdade de pedagogia aqui em Itapetininga. Me mudei para cá. E logo que eu vim para cá, comecei a fazer estágio em algumas escolas. Foi onde eu conheci a Carolina Malavasi, a Calu, né? E nós começamos a conversar e pensar sobre um novo formato de educação, um novo modelo de olhar para a educação mesmo, né? E aí começamos a conversar, começamos a nos reunir, juntamos um pessoal interessado em uma educação mais sensibilizada, uma educação mais voltada para o ser humano, né? E a partir daí a gente começou a desenvolver o projeto, mas até então a gente não tinha muito recurso. Então a gente ficou um tempo parado até conseguir colocar os nossos planos em prática, né? Que foram agora em 2021. E vamos lá, primeiro falando sobre educação, né? Você citou aqui pra gente uma educação um pouco mais humanizada, mais voltada, vamos dizer assim, para as necessidades, né?
dos alunos, da situação. Você vê que, principalmente dentro da pedagogia, né, se entende que o modelo educacional comum, que todos nós fomos educados, tudo, ele está ultrapassado? Em que ponto ele está ultrapassado? O que poderia melhorar que vocês tentam trazer dentro do Tangará? Se a gente pensar na educação tradicional, ela é uma herança da industrialização, né? Tem ali as cadeiras em fileiras, o sinal, tem todo aquilo que remete a essa era industrial que já está ultrapassada, né? É como se fosse um trabalho das crianças. Exatamente. Assim. E as crianças de hoje, elas estão pedindo outros recursos. Elas estão pedindo para olhar para os sentimentos delas, para você ter mais paciência mesmo, outras formas de aplicar aqueles conteúdos, né? A gente trabalha com a educação viva e consciente, que é uma educação nova no Brasil, existem em poucos lugares ainda, mas ela vem ganhando espaço, e é uma educação do não direcionamento, né? É você deixar a criança livre para brincar e a partir disso ela começa a aprender tudo o que ela precisa para conviver numa sociedade, para entender o que ela sente em relação ao outro, em relação a ela mesma. É o autoconhecimento e a autonomia mesmo que a gente promove na educação viva e consciente. Muito bem. E como utilizar isso, como passar isso para as crianças, né? Porque você vem aqui e fala, né? Todo mundo meio que concorda, fala, nossa, é muito melhor dessa maneira, mas como que isso se transforma em conhecimento, em uma educação, vamos dizer assim, completa, que consiga dar todas as bases que ela precisa para atuar na sociedade e para também responder, ter as habilidades, né, para atuar no mundo? Eu acho que o primeiro de tudo é a visão do educador. O educador, ele precisa estar aberto para essa educação de dentro para fora mesmo, né? A gente brinca até às vezes que primeiro a gente educa os adultos para depois olhar para as crianças, né? Que primeiro a gente olha para esse adulto, para todas as feridas que ele tem, como ele cura, como que ele educador. lida. Isso, o educador. Tá. O educador e os pais, né? Porque a família ela tem que estar em conjunto, senão não dá certo, né? E a gente vai primeiro curar esses adultos, curar as crianças feridas desses adultos, para quando a gente for trabalhar com a criança, a gente tirar aquele peso que a gente já leva, né? Às vezes a gente já leva todas as nossas manias para cima da criança. Uma predisposição a lidar com certas situações. Exatamente. Às vezes a criança nem é isso que ela está pedindo, né? A criança age de uma forma, mas ela está pedindo outra coisa. E às vezes a gente não está sabendo olhar para isso. E só quando a gente cura internamente as nossas feridas da nossa infância, da nossa vida adulta, que a gente consegue olhar para a criança com essa sensibilidade, com essa verdade. Muito bem. E aí, a partir disso, vocês já fizeram esse trabalho com os professores lá, isso então? Isso, os educadores, eles participam, né, de alguns cursos. Eu fiz alguns cursos da Escola Aine, que é uma escola na cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul, uma das pioneiras ali de educação viva também, com a Ivana Jarigui, que é a mentora da educação viva e consciente no Brasil e fora também, que ela é do Uruguai. E a gente realiza esses cursos para quando a gente for trabalhar com as crianças, a gente já ter essa experiência, essa vivência, para já quebrar aquela estigma da escola tradicional, né? Muito bem. E aí, como que está funcionando esse projeto aqui na cidade, né? Eu sei que, vamos dizer assim, o coletivo Tangará, quando se fala em coletivo em geral, né, não se imagina um trabalho educacional assim, né? Se imagina muito uma atuação social ou uma atuação cultural, ou seja, projetos esporádicos, mas vocês têm, para ter algo desse tipo, você precisa ter um trabalho contínuo, diário, né? Como está sendo isso? A gente começou a realizar as atividades com as crianças em julho e vamos agora até o final de dezembro, né? E assim, a gente teve muitas famílias parceiras que estiveram com a gente esse tempo todo, acompanhando, então a gente conseguiu fazer um acompanhamento muito próximo mesmo da família, das crianças. A gente teve o apoio da Lei Aldir Blanc, que facilitou bastante também, que a gente conseguiu proporcionar oficinas gratuitas para chamar a comunidade também para participar, né? E isso já foi facilitando essa abertura. Mas, como você falou, a gente tem 3 eixos, né? O educacional, o cultural e o ambiental. E cada um desses eixos, ele realiza atividades de acordo com as suas áreas, né? A gente focou na educação viva e consciente no educacional, mas o cultural e o ambiental continua realizando também oficinas, horta, eventos,
tem sido bem movimentado desde que a gente começou as atividades. Muito bem. Então, falando ainda um pouquinho sobre esse eixo educacional, depois a gente dá uma passadinha pelo cultural e ambiental, mas dentro desse eixo cultural, educacional, vocês começaram, vamos dizer assim, a ter uma turma aqui em Itapetininga. Como que vocês estão trabalhando isso? Então, no início, a gente começou com uma programação de férias para experimentar, ver como seria, né, esse primeiro contato com essas famílias. Por ser uma educação diferente, as pessoas também não estão muito acostumadas, né? Então, foi realmente, assim, um trabalho de formiguinha, assim, de ir plantando a semente. É muito de mostrar primeiro o que é para se confiar, né? Porque é algo muito importante, né? E o que é muito legal é que onde a gente realiza as atividades é um espaço muito bonito, que é o sítio do professor Antônio Carlos, conhecido como Galo aqui na cidade. Ele cedeu esse espaço maravilhoso pra gente. Ali a gente tem trilhas. Quase que um parque ecológico lá, né? É muito bonito. Sim, tem né? preservação da Mata Atlântica. É, assim, o local em si já dá um outro ar para a escola, assim, né? E o que a gente trabalhou para se criar entre essas famílias é que no começo elas não viam isso como uma escola. E para nós, num primeiro momento, tudo bem, né? Como a gente estava começando a apresentar esse novo projeto, era tudo muito novo, a gente ficou meio aqui como uma recriação, né? Mas eu acho que é importante a gente validar que é uma metodologia. Não gosto de usar muito essa palavra metodologia, mas é uma metodologia. E a gente tem procurado se aprofundar cada vez mais nela para isso se consolidar aqui em Itapetininga. Muito bem, né? Então, se tem, né, essa possibilidade aqui, essa maneira diferente, essa outra abordagem, né, da educação na nossa cidade, integrando muito a questão ambiental, muito do interesse do aluno, pelo que eu consigo entender, né? É muito aquilo que interessa as crianças, que deslumbra elas, vocês conseguem trabalhar a partir disso, daí o conhecimento no meio disso, né? Exatamente. E Natália, você, acredito que seja a primeira vez que você está trabalhando com isso, né? Ou seja, é um projeto que está começando agora para você, mas você já consegue ver alguns frutos, vamos dizer assim, isso desenvolvendo de uma maneira diferente do que a educação convencional? Ah, com certeza. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com educação viva já tem 2 anos, mas a gente não tinha um lugar, a gente não tinha, né, um espaço adequado para realizar ela da forma que a gente sempre esperou. Mas eu trabalhei com educação viva na casa da Calu, da Carolina, né? Com os filhos dela, comecei com os filhos dela, a gente começou a pensar ali com eles como que a gente ia trazer essa educação para eles. E foi uma experiência, assim, incrível, porque você vê crianças realizando atividades sozinhas, você vê as crianças descobrindo e aprendendo sozinhas, né? Sem você precisar ter todo aquele esforço e às vezes até aquele autoritarismo que o professor tem de, não, agora eu ensino, você aprende. Lá a gente não tem isso, a gente está aprendendo o tempo todo, a gente está ensinando o tempo todo, às vezes sem dizer que a gente está ensinando, né? E ver isso acontecendo com as crianças de perto é maravilhoso, assim, a gente percebe a diferença de uma criança livre de uma criança condicionada ali, uma criança que sabe o que quer, decidida porque é a vontade dela, e às vezes aquelas crianças que são condicionadas a ficarem sempre ali quietinhas, às vezes não respondem, às vezes porque já estão num padrão, às vezes, né, de autoridade e tal, e a gente percebe nitidamente, assim, a diferença de criar uma criança livre e uma criança direcionada, assim. Acho que além da questão, assim, o resultado educacional em si, né? Acho que esse resultado humano, resultado para a autoestima, do entendimento de si mesmo, tudo é muito diferente, né, num ambiente desse. Sim, né? A autonomia deles e o autoconhecimento é muito grande, né? A gente tem crianças de 5, 6 anos que conseguem fazer o próprio lanche, cortar as próprias frutas, e muitas vezes a gente fica com medo, né? Tipo, nossa, mas será que ele não vai se cortar? Será que não vai se machucar? E aí a gente entende que é tudo uma base de confiança. Você transmitindo essa confiança para a criança, ela recebe e internaliza. E aquilo para a autoestima, para quando ela crescer, vai ser fundamental, né? Essa confiança. Muito bem. Vocês são, vamos dizer assim, estão abertos a interessados, a pessoas que queiram participar, colocar seus filhos nesse projeto? Como que funciona isso? Então, nesse momento, a gente está muito focado na campanha da benfeitoria.
né? A gente está dando até uma pausa um pouco com as crianças para a gente focar nessa campanha, nesse mês de dezembro e janeiro, porque a gente pretende capacitar jovens em bioconstrução. Então, a gente está muito empenhado nessa campanha. Inclusive, quem quiser doar, a gente tem um link disponível, depois a gente pode deixar com vocês, né? Para quem quiser participar, quem quiser conhecer também o projeto, estamos abertos. As atividades elas vão voltar daí agora a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem. A gente ainda vai definir, né, essas datas certinho. Mas, por enquanto, a gente está focado na benfeitoria, que é uma capacitação em bioconstrução para mais de 300 jovens aqui em Itapetininga. E como que vai funcionar isso? Então, nós fomos selecionados, né, pela benfeitoria, pelo programa Todo Cuidado Conta. E dentro dessa seleção, o projeto que abre ali a sua inscrição, a gente tem uma conta de capitalização e cada R$1 doado a gente vai ganhar 3, no caso a gente será triplicado, né? Cada R$1 doado, o valor será triplicado pela benfeitoria. Então, a gente está nessa campanha de arrecadação para começar as atividades a partir de janeiro com os jovens. E a gente vai construir um centro de convivência lá no Coletivo Tangará, que vai ser todo pensado também para as oficinas e depois para a realização das atividades com as crianças. Muito legal. Então, vai começar a ter esse trabalho. E é um trabalho que vocês gostam sempre de integrar, né? Essa questão, vamos dizer assim, da parte ambiental, da parte cultural e também a educação. São os 3 pilares que vocês tentam apontar isso em tudo, né? Sim, tudo. Tanto nas atividades com as crianças elas participaram desde a reforma do barracão, antes de ter a escola, ou seja, elas participaram dessa construção da escola, né? E essa construção é muito interessante, porque ela é interna e externa, né? Eles foram se construindo e construindo a escola ao mesmo tempo. Olha só, que legal. Muito interessante, né? Mais um projeto, uma realização aqui em Itapetininga, o Coletivo Tangará. Coletivos, eles têm trazido sempre algumas novidades aqui pra gente. Nós vemos aqui, acompanhamos através do telescópio alguns deles. E agora o Coletivo Tangará, com esse foco, né, na questão educacional, ambiental e cultural aqui de Itapetininga. E, Natália, conta um pouquinho pra gente a respeito do coletivo, em outras ações e também, vamos dizer assim, outras ideias que vocês têm daqui pra frente. Bom, então, na área cultural a gente tem realizado alguns eventos, né? Tanto para arrecadação de fundos para a escola, para manter a escola, para manter o próprio ambiente ali do sítio funcionando, né? Então, a gente tem realizado alguns eventos que acontecem às vezes aos fins de semana, com artistas voluntários, eles vão, se apresentam e a gente faz uma arrecadação ali para manter, né, todas as funções necessárias do espaço, né? O uso social mesmo desse espaço. Aí na questão ambiental, a gente tem trabalhado com a horta para as crianças, a gente tem trabalhado também com o plantio de algumas árvores. No Dia da Árvore a gente fez um evento com as crianças de plantio. E agora também vem a bioconstrução, que é a partir da capacitação dos jovens. A gente também fez o banheiro seco, que é um banheiro, né, totalmente sustentável, ele não usa nada que degrade o meio ambiente. Então, ele é um banheiro que ele não tem ele tem a duração infinita, assim, você só vai mantendo, fazendo a compostagem depois com os resíduos e volta para a terra e assim por diante. A gente trabalha com compostagem também, minhocário, são várias vertentes assim de cada eixo do coletivo. Muito bem. E o coletivo teve também, né, um incentivo, porque toda a área cultural, ela teve uma dificuldade muito grande durante essa pandemia, teve toda uma questão que acabou paralisando, né, principalmente quem lida com questões de eventos, mas também muitos desses projetos culturais, educacionais. E agora, com o apoio da Lei Aldir Blanc, vocês conseguiram, né, o edital da Lei Aldir Blanc aqui em Itapetininga e começaram, de certa forma, teve uma ajuda para iniciar esse projeto, né? Conta um pouquinho pra gente a respeito disso. Isso, a gente se inscreveu na Aldir Blanc no ano passado, né? E foi aquela expectativa, porque até então a gente não tinha recurso para iniciar essas atividades, né? Era só a vontade de fazer, mas a gente não tinha o por onde. Aí até que surgiu o edital da Aldir Blanc, a gente se inscreveu, a gente passou, e aí a partir desse ano a gente começou, né? Uma parte a gente
reformou ali o que precisava de básico para funcionar o barracão. E o resto a gente investiu em artistas para proporcionar as oficinas gratuitas para as crianças. Então teve mais de, acho que 15, 20 oficinas gratuitas, assim, de julho até agora acontecendo para as crianças. Olha só que interessante, né? Então, um monte em contrapartida, né? Até às vezes o pessoal vê, né, que veio uma ajuda muito grande para esses projetos, mas também a contrapartida disso tudo, né? É um preço que fica muito barato, né? Diante do quanto vocês entregam depois para a sociedade, para as crianças, né? Sim, o trabalho é bem grande, assim. A gente encontrou vários desafios, né? Mesmo na questão da própria reforma do barracão, a gente teve que fazer uns milagres ali para conseguir fazer o negócio funcionar, mas no fim deu tudo certo. Muitas pessoas participaram das oficinas, muitas pessoas começaram a conhecer o nosso projeto pelas oficinas da Aldir Blanc e depois foram para os eixos educacionais, culturais e ambientais. Então foi muito interessante também esse contato e essa proximidade que gerou com a população, até mesmo com algumas pessoas ali do bairro que não conheciam, não sabiam que o projeto estava acontecendo, começaram a frequentar. E isso trouxe uma visibilidade muito legal pra gente. Muito legal. E como que você vê as próximas atividades aqui do coletivo, os caminhos que vocês estão apontando, desempenhando, principalmente para essa questão educacional, né? Quais seriam os próximos passos que vocês pretendem dar? Bom, a gente pretende conseguir essa capacitação, né, para os jovens, que é um objetivo muito importante pra gente agora. Porque mesmo sendo na parte ambiental, ele vai favorecer a educacional, a cultural, porque as mesmas crianças e jovens que estarão participando da bioconstrução serão possíveis alunos depois do nosso eixo educacional, né? E isso cada vez mais traz essa visibilidade. Então, a gente está muito empenhado e muito focado na benfeitoria para conseguir realizar essas atividades, para que no ano que vem a gente tenha um espaço maior para a gente receber essas pessoas, um espaço onde a gente possa realizar mais atividades, tanto com as crianças, com as famílias, com os jovens, entrar nessa comunidade mesmo, né? Muito bem. E também, já queria também trazer aqui, perguntar para você, né, de quem está acompanhando com a gente, gosta da ideia, gostou do projeto, quer participar, quer ajudar, quer tornar parte desse projeto, como que ele pode fazer? Bom, a gente tem o Facebook, a página Tangará, e a gente tem o Instagram, @coletivo Tangará. Aí por ali a gente tem as caixas de mensagens, a gente sempre está respondendo, sempre está procurando ver se tem alguém novo mandando mensagem para a gente entrar em contato. A gente tem algumas vagas de voluntariado, para quem quiser se voluntariar, é só entrar em contato com a gente também. A gente está aberto para receber todo mundo. Muito bem. E você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio, esse papo já continua, mas antes nós temos um recado para você rapidinho da Unimed, aqui de Itapetininga. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, estaçãounimed.com.br tem o PA Digital. Você, usuário da Unimed aqui da nossa região, você pode, através de lá, já fazer a sua consulta através de videochamada, ou seja, uma consulta muito legal, que evita de você, muitas vezes, ter que ir até o hospital. Dá uma olhadinha lá no PA Digital, que é muito bom. Nós estamos conversando aqui com a Natália Aleixo, ela que é coordenadora e educadora do coletivo Tangará, esse coletivo que está fazendo muito bonito aqui na cidade de Itapetininga, trazendo mesmo um olhar muito especial a respeito da questão educacional, cultural e ambiental aqui de Itapetininga. Natália, agora, sua opinião pessoal a respeito, vamos dizer assim, do olhar da nossa região a respeito desses temas, né? A questão cultural, ambiental e educacional, ou seja, a integração, assim, muitas vezes ela ainda está muito longe das pessoas, da população comum. É necessário fazer um trabalho cada vez mais de levar isso para as pessoas? Sim, tem sido um trabalho não tão fácil, né? A gente encontrou várias dificuldades pelo caminho, principalmente nessa questão da comunicação, do como fazer chegar para as pessoas que isso está acontecendo aqui, né? E a gente
né, começou ali pelo Instagram, pelo Facebook, mas eu ainda acredito que o maior alcance foi ali no boca a boca mesmo, de conversando com as pessoas, com os conhecidos. Eu não sou daqui, faz apenas 3 anos que eu estou morando aqui, mas por ter trabalhado em algumas escolas, a gente vai conhecendo pessoas, vai conhecendo famílias. Então, Você chegou a trabalhar em algumas escolas convencionais aqui de Itapetininga? Trabalhei numa escola, na época agora eu me formei, mas eu estava fazendo estágio, né? Então eu fiz estágio na escola Waldorf. Foi lá que eu conheci a Carolina, quando eu trabalhava lá. Fiz estágio numa escola municipal também, numa escola particular, mais tradicional. E foi isso que foi possibilitando, assim, as outras pessoas do coletivo, a Jaqueline, que é também da área educacional e da área ambiental, o Fonão, que estava na área cultural, a Calu, que estava em todas as áreas ali com a gente. Então, a gente foi se espalhando, assim, e tentando alcançar o maior número de pessoas possíveis, falando com os vizinhos, com os amigos, para tentar essa maior conexão. Uma boa parte veio da internet, né, Instagram, Facebook, mas eu ainda acho que o maior público veio mesmo desse contato pessoal que a gente fez. Muito bem. Quem quiser conhecer a atuação do coletivo, eu sei que a pandemia tem as suas dificuldades, tudo, né? Mas dá para marcar, para conhecer, ou através das redes sociais eles conseguem ter uma noção de como funciona? Dá para conhecer, sim. Você pode marcar ali mesmo pelo Instagram, mandar uma mensagem, a gente marca um horário como as oficinas acontecem em alguns dias, não são todos os dias, determinados dias a gente não tá lá, né? Mas entrando em contato a gente consegue agendar, a gente está lá no Jardim Brasil, né, no sítio do Professor Galo, e é super tranquilo, a gente pode agendar uma visita, as pessoas podem ir conhecer, tem as trilhas que são legais de fazer, é bem interessante. Tá certo. Então, Natália, muito obrigado pela participação com a gente. Quer deixar mais algum recado, mais alguma informação? Acho que é isso mesmo, obrigada. Tá certo. E você que está acompanhando com a gente o programa de hoje, nós conversamos com a Natália Leixo, ela que é coordenadora e educadora do coletivo Tangará, aqui de Itapetininga, trazendo toda essa proposta aí de educação, de cultura e também de meio ambiente. E você que acompanha com a gente, nós temos um recado rapidinho dos nossos apoiadores e daqui a pouquinho voltamos com mais entrevista para você. Obrigado. FKB apresenta Surpreenda em 2022. Seja o melhor na sua carreira. Direito. Com o primeiro EAJ da cidade e a maior aprovação na OAB. Administração. Empresa Júnior da teoria prática. Educação física, licenciatura e bacharelado. Tudo num campus completo que aguarda por você. Refrigeração Juliana Agri. Venda e manutenção de ar-condicionado, refrigeração industrial, ordenhadeiras, refrigeradores de leite, câmaras frias e balcões refrigerados em um só lugar. O maior estoque de peças de reposição de toda a nossa região. Juliana Agri, Itapetininga. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Muito bem, então você viu aí o recado dos nossos apoiadores da TV Itapê. E você que está acompanhando com a gente, nós tivemos no primeiro bloco a Natália Leixo, ela que é coordenadora e educadora do coletivo Tangará aqui de Itapetininga. E agora nós vamos conversar com a Samira Albuquerque, doutora Samira Albuquerque, advogada e coordenadora do Abrace Brasil. Vai falar um pouquinho para a gente aqui a respeito de um tema muito importante, que é a luta em defesa, né, dos direitos das mulheres e na luta contra toda espécie de desigualdade e violência de gênero. Doutora Samira, muito obrigado, boa tarde e bem-vinda ao Telescópio.
Obrigada, Guto. Obrigada por mais uma vez vocês abrirem espaço para a gente, porque quanto mais se fala, mais se precisa falar sobre esse assunto ainda, né? Infelizmente, a gente gostaria de não precisar mais falar, insistir, mas a necessidade de estar o tempo todo repetindo sobre isso assim, é o tempo todo mesmo. É o tempo todo mesmo, é algo muito triste, né? Sim. E infelizmente nós tivemos um caso que comoveu toda a cidade, que chamou muita atenção. Antes de falar do caso da Suzana, né, só trazer aqui para todo mundo que acompanha com a gente, talvez o pessoal não tenha visto, né, mas logo após tivemos o caso da Suzana na semana passada, né? Isso. Aí logo após nós tivemos um caso em Tatuí muito parecido, Capão só que não Bonito. acabou não acontecendo, né? Capão Bonito, em Buri, teve um caso de um rapaz invadindo uma residência. Em Tatuí, um homem ele acabou entrando, invadindo o carro de uma mulher, só que era para roubar tudo. Ou seja, nós vemos e estamos entendendo um pouco do sentimento de insegurança que ronda, que às vezes é companheiro das mulheres aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Samira, para você, né, como está sendo lidar com tudo isso? E se você puder falar um pouquinho também desse caso da Suzana aqui da cidade, da importância para se entender a insegurança da mulher aqui na nossa sociedade. Olha, Guto, tem sido bastante desafiador e dolorido, porque, como você disse, foi um dia atrás do outro, a gente teve uma notícia de uma situação de violência. Nós, do Abrace, a gente já está há 6 anos acompanhando, né, situações de mulheres, desde violência que até então não era entendida como uma violência grave, que hoje foi equiparada à violência física, que é a violência psicológica, né? Hoje uma mulher pode pedir medida de proteção de urgência se ela estiver passando por uma situação de violência psicológica. Isso daí foi uma alteração na lei que, nossa, foi muito importante, né? Que as mulheres saibam que se elas estiverem em grave ameaça, se elas estiverem sendo humilhadas, ofendidas, desrespeitadas no seu ambiente familiar, que elas podem, né? Então, para nós que acompanhamos, nesses últimos tempos, a gente tem visto, além do medo, que é constante, da insegurança, que é de todas nós, em todos os dias e em todos os ambientes. Porque, como a gente falou, a mulher não tem um minuto de paz nessa vida. E a gente usa essa expressão porque a violência ela se dá de diversas maneiras e às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo violentada. E isso acontece, por exemplo, na rede social, quando você não dá liberdade para um homem, e esse homem se sente nessa liberdade de te abordar, de maneira desrespeitosa, sabe? Então a gente não tem respeito, assédio o tempo todo em rede social, dentro do ambiente de trabalho, isso é o tempo todo acontece essa espécie de violência, ambiente acadêmico, e aí essas situações de fatalidade que acontecem, né? Vem a público, né? Ganha mais repercussões, casos como o da Suzana, esses outros casos que aconteceram, porque realmente foram casos que a morte de um ente querido já é muito difícil, mas com tal brutalidade, com tal crueldade, então isso realmente, né, trouxe um sentimento que eu acredito que abalou toda a nossa cidade, abalou a nossa região, foi notícia nacional, porque realmente foi muito cruel. Mas tem sido difícil, né? Nós estamos assim muito próximos da família da Suzana, principalmente da Tainá, né, da filha dela, uma menina extremamente querida, uma força assim, impressionante. Eu já falei para ela que a gente já puxou ela para o abraço, porque ela tem uma potência e ela ainda vai, tenho certeza que cuidar muito de outras mulheres com o que ela vivenciou, com o que ela aprendeu. Mas tem um sentimento também, Guto, que acompanha tudo isso, que é o sentimento de impunidade. Muitas mulheres que foram vítimas de violência, e aí como operadora do direito, eu tenho certeza que todas as colegas e os colegas que trabalham na área podem concordar comigo, às vezes
questões de falhas processuais ou falta de elementos, acaba mantendo esses agressores, abusadores, assassinos no nosso convívio social. Isso aconteceu em Tatuí. Não sei se você se recorda de uma senhora, da Dona Adelaide, também teve uma grande repercussão. Dona Adelaide, eu estive lá, participei de carreata, foi bem no momento de pandemia mesmo, e não ficou concluído se ela realmente foi assassinada, se ela teria pulado, sabe? Não teve ficou em aberto. Não ficou, ficou em aberto. E aí existe esse princípio da inocência, né, dentro do nosso direito, que diz que é indúbio pro réu. Na dúvida, melhor um culpado na rua do que um inocente na cadeia. E nessa, muitos culpados acabam ficando na rua por conta dessas questões aí às vezes, assim, pessoas querem ajudar e acabam interferindo no trabalho da Polícia Civil. A gente tem um problema muito sério agora com o WhatsApp, com rede social, dessas especulações. Então, isso interfere, né? A polícia, ela tem o preparo para que ela possa fazer todo o trabalho de investigação. É claro, o caso da Suzana, a gente teve uma situação à parte, porque foi a família que encontrou, né? A família encontrou a Suzana, foi muito difícil para eles terem, né, encontrado o corpo da mãe ali, da irmã, mas nós temos que ter uma preocupação com essas interferências nas investigações da Polícia Civil, porque depois, no final do inquérito policial, quando isso vai para o Ministério Público, para a denúncia, quando isso vai para o juiz, para a magistratura, às vezes algo que está tipificado como estupro, como feminicídio, ali da maneira como chega, é desqualificado. É entendido como um outro tipo de violência. Então esse cara, ao invés de ele ser preso por estupro, ou ser preso por feminicídio, entra como qualquer outra coisa, sabe? E a gente não tem daí realmente aquilo que a gente busca, que é justiça por aquela voz que não tem como mais se defender. E nós estamos falando por ela. Eles enquanto autoridades e nós enquanto sociedade, né? Então, o sentimento que não é só meu, porque eu vou te falar que, assim, os últimos dias eu estou bastante em altos e baixos, sabe? Assim, de nervosa mesmo, de triste mesmo, porque foi uma mistura de sentimentos muito grande. Ali, naquele ato, quando aconteceu, né, a gente acompanhou o desaparecimento dela, e quando veio a notícia de que ela tinha sido encontrada sem vida, debaixo de chuva, toda aquela situação caótica e tudo mais, nós do Abrace, a gente caiu em choro e a gente falou, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. E ali, imediatamente, a gente já chamou a menina que faz as nossas artes, vamos fazer uma manifestação. Nem que vá meia dúzia de mulher no meio da rua, com placa, a gente tem que fazer alguma coisa. Jamais a gente imaginou que ia ter a proporção que teve. A gente não imaginava que a gente ia levar tantas pessoas. Por aí mostra como Itapetininga realmente se sentiu extremamente atingida. Sim. Porque poderia ser qualquer uma de nós mulheres, né, Guto? E eu acho que a situação da Suzana foi algo que traz para nós uma reflexão muito grande da questão do olhar da sociedade para a violência, que sempre enxerga a violência como uma questão comportamental da mulher. Se essa menina estivesse na noite, a roupa que ela está vestindo, se ela estivesse saindo da balada. E a Suzana deixou claro, ela, mãe, filha, esposa, no horário de expediente de trabalho dela, e ela não foi poupada da violência. Então, a violência, ela não tem ela não é direcionada para determinadas mulheres. Todas nós estamos, em condições, né? Todas nós podemos ser vítimas de violência.
Claro que existem mulheres que estão muito mais, tem muito mais assim, possibilidades, são muito mais alvos de violência, e são muito mais vulneráveis por uma questão de atravessamento de luta de classe mesmo, tá? A gente vê pelos dados que a mulher negra, que a mulher trans, que a mulher homoafetiva, são mulheres que são mais violentadas e mais mortas, né? Porém, eu não posso falar por essas mulheres, mas como eu tenho privilégio de estar aqui agora, nesse momento, falando para o seu público, eu tenho a obrigação de dizer que essas mulheres são mulheres como nós. Não existe qualquer diferença. Elas são mulheres também e elas merecem o mesmo respeito que nós, mulheres brancas, héteros, enfim, né? Então, o sentimento é realmente muito triste. Eu acho que vai demorar bastante para a gente conseguir superar, eu digo assim, superar no sentido de não doer tanto, mas para uma família, uma perda dessa, eu acredito que assim, que eles são uma família de muita fé. E isso é que ficou muito visível na passeata, sabe? Que eles têm um suporte de fé ali tão forte. E a própria Tainá falava assim, o quanto a mãe dela era uma mulher religiosa e o quanto eles estavam ali se sentindo fortalecidos pela fé da mãe. Então eu acho que isso daí é a base que vai fazer com que eles consigam seguir em frente, apesar de tudo o que eles passaram e estão passando. Nossa, então foi um caso mesmo que nós noticiamos aqui, todo mundo acompanhou, gerou também, nós também trouxemos aqui pro pessoal, né, essa passeata, esse momento de expressão mesmo das pessoas aqui da cidade, absolutamente contrárias a essa situação, a esse acontecimento com a Suzana, mas principalmente, vamos dizer assim, por essa banalidade que parece, né? Parece que simplesmente uma pessoa teve vontade de fazer um negócio desse, pegou e fez e nada, e sabe, parece que nós ficamos reféns de tudo isso, né? Acho que foi muito essa sensação, né? É isso, é uma naturalização, né? Como a gente estava falando, foi uma situação que, porque não graças a Deus, não é algo que acontece com habitualidade na nossa cidade, né? Mas é uma situação que a gente assistindo jornalismo de TV aberta aí o tempo todo, as pessoas já nem, sabe, nem prestam atenção mais. É mais um. É mais uma, vira dado estatístico, sabe? Não sabe que ali é uma mãe, é uma filha, é uma esposa, é uma família que foi completamente devastada por alguém que, no caso, né, a gente agora falando de uma maneira, porque isso daí só vai ficar concluído ao final do inquérito policial, mas que tudo indica, foi um crime de oportunidade, né? Ele chegou e jogou no carro, e não foi algo que foi assim pensado, foi realmente ali no momento, né, no ímpeto. Então a gente fica com essa sensação de até quando a sociedade parece que nós estamos anestesiados, sabe? Na verdade, assim, o que eu sempre digo, né, para as meninas que são junto com a gente tem um grupo que é da diretoria, Guto, mas a gente tem um grupo que são de mulheres que são da sociedade, que estão junto com a gente, mas muitas foram assistidas por nós. Muitas passaram por atendimento e hoje elas são multiplicadoras. Elas passaram a querer também cuidar de outras mulheres. Isso é maravilhoso, porque depois que elas passaram por essa acolhida, elas sentiram a importância de acolherem outras mulheres, porque não é clichê quando a gente fala que quando uma se cura, todas se curam. Então, a percepção na relação entre mulheres muda, sabe? Aquela coisa de rivalidade, de mulheres competirem, não. Você não aceita que um homem fale mal de uma outra mulher, você não aceita que um homem seja desrespeitoso, que ele ofenda, que ele humilhe uma mulher na tua frente, quanto mais agrida,
sabe? As poucas vezes que eu saio na cidade, agora na pandemia não, minhas amigas, elas ficavam me segurando, porque eu já vi um homem botando dentro da cara de uma mulher, eu já estava assim, sabe, qualquer hora você vai apanhar. Eu falei, vamos junto todo mundo então, mas deixar uma mulher apanhar na minha frente, jamais. Então, eu acho que é isso, assim, eu agradeço muito a Deus por, apesar de tudo o que eu acompanho, não só com o projeto Abrace, que tem 6 anos, mas com a minha formação profissional. Eu tenho, né, desde que eu me formei, eu fui para a área social. E antes disso, sempre trabalhei em projetos sociais, não adianta, é vocacional mesmo. Então, nesses aí, eu falo que é sempre entregar a idade, né? Mas nesses 18 anos de advocacia, trabalhando na área da família, vendo os pais disputando pelos filhos, sabe? O quanto as crianças ficam ali refém dessa alienação parental e crescendo dentro desses ambientes tóxicos. Qual é a probabilidade dessa criança crescer e não reproduzir essa violência também, né? Então eu digo assim, eu agradeço todos os dias a Deus por eu ter tido contato com tanta violência já na minha profissão e ainda me sensibilizar, e ainda chorar, e não ainda ligar no ficar automático, mal, não ficar, sabe? E assim, não anestesiar. E eu acho que é isso que a gente tem que refletir enquanto sociedade. Não vamos anestesiar diante desses absurdos, né? E uma outra coisa que é muito importante, que é responsabilidade nossa, culpabilizar a mulher sempre. A gente viu até na situação agora da Suzana, mas será quem que será que esse homem? Será que não era conhecido? Sabe, são coisas absurdas que surgem. Sempre acham algum argumento de por que é que essa mulher apanhou, por que é que ela foi estuprada, mas deve ter dado moral, mas deve ter tido algum motivo para ter sido agredida, conheço, é difícil a personalidade dela. Sabe, sempre existe alguma razão que a sociedade, nós, ainda mais agora com rede social, é um comportamento assim, é habitual o tempo todo a acusação de que a mulher é responsável pela vítima, que ela é responsável por ser vítima de violência, e o homem é justificado. Muito novo ainda, não sabe o que está fazendo. Ou se não, ele é de outra geração, releve, não é da idade dele. Então a gente, enquanto mulher, desde novinha, né, principalmente as meninas que menstruam, né, cada vez está mais cedo, ali desde os 9, tem que ter consciência corporal, entender o que está acontecendo com o corpinho delas. E o homem com 16, 20, 30, 40, 80 anos, a gente tem que achar tudo normal, passar pano e tá tudo certo o comportamento desses homens. E quem é responsável por essa validação? Nós, sociedade, porque a gente reforça que a mulher é a culpada e reforça que o homem teve alguma razão para isso. A gente vê isso o tempo todo. A gente viu o caso de jogadores de futebol famosos que foram justificados, DJs, né, essas pessoas que são aí da mídia, que estão na mídia, dão um jeito de, mas parece que a mulher era meio transtornada já. Mas parece que, não sei, sempre tem alguma justificativa. Quer mais do que o exemplo do João de Deus, que aquela mulher, depois de quanto tempo anulada, calada, acabou falando o que aconteceu com ela, e depois dela, quantas outras se encorajaram. E aí, o cara tá na casa dele, na mansão dele, com uma tornozeleira, sabe? Nada com ele. Né? E aí a gente vê o quanto existe realmente essa impunidade e também essa diferença na questão da justiça para todos. Porque se fosse um outro homem pobre, agora falando nesse sentido, estaria atrás das grades, não estaria numa mansão com uma tornozeleira ali na perna. Então, que seja feita a justiça da mesma maneira para todos. A gente quer eles trancados, lembrando todos os dias a porcaria que eles fizeram. Muito bem. E também
falando justamente a respeito disso, né? Porque me parece, assim, que como é algo tão difícil, a situação, né? Principalmente com esse caso da Suzana, ela parecia uma situação, assim, tão impensável, né? De ter acontecido, a maneira que foi, como você mesmo trouxe aqui pra gente, né? Acho que talvez uma das únicas vias de talvez tentar que isso não aconteça é através da educação, é através da conversa, ou seja, levar, é um trabalho que vai demorar, mas talvez seja a única maneira de criar uma sociedade que tenha mais essa consciência, né? E a partir disso, nesse último dia 17 agora de novembro, né, vocês abriram na escola Professor Péricles Galvão, aqui de Itapetininga, a Semana Escolar do Combate à Violência contra a Mulher na escola. Ou seja, talvez na escola colocar essa consciência de que, olha, não existe motivo para se fazer algo desse tipo, não existe justificativa, é sempre algo ruim, é sempre outras vias que precisam ser buscadas para se resolver essa questão. É mais ou menos essa conversa? Sim. Guto, olha, a escola Péricles Galvão, eles têm desenvolvido um trabalho de educação integral, né? E aí a gente esteve lá, fez a abertura da Semana de Combate à Violência à Mulher. E assim, a atenção que eu recebi, tanto das meninas quanto dos meninos, foi assim, incrível, o quanto eles realmente ficaram atentos. E o que foi assim, o que me causou eu fico até emocionada de lembrar, o que me causou uma comoção muito grande, foi que no dia seguinte a gente teve a notícia, né, do falecimento da Suzana, e aí a professora de lá me mandou mensagem dizendo: Samira, a gente soube da notícia durante a sala de aula. E aí os alunos falaram: nossa, a dona esteve aqui, a doutora esteve aqui ontem falando com a gente que a gente tem que cobrar um do outro, para o outro não fazer piada, para o outro não... Ela falou tanto e hoje aconteceu isso. Professora, a gente quer participar. A gente quer participar. E ela contou que meninas e meninos choraram em sala de aula pela Suzana, pelo que aconteceu. E eles fizeram muitos cartazes. E eles vieram para as ruas, eles participaram juntos, sabe? Teve um cartaz que me chamou muito a atenção, que eles fizeram, que era... não foi a primeira, mas que seja a última. Sabe? Então você vê adolescentes... enxergando dessa forma que vamos resolver pela comunicação não violenta, porque é um problema estrutural, né, Guto? O machismo estrutural é como eu sempre falo, as pessoas não entendem, o feminismo sempre cria um monte de tabu. Gente, machismo mata, feminismo é luta por direitos. Não, uma coisa não é contra a outra, né? Então a gente, quando vai para a rua, a gente é ridicularizado o tempo todo. Falam que a gente está exagerando, que é bobagem, que é isso, que é aquilo. Para você ter uma ideia, depois que acabou o nosso ato, um grupo no qual eu não faço parte, que são dos ditos conservadores aqui de Itapetininga, jogaram lá, só que chegou até mim, né? A gente não faz parte do grupo, mas as coisas chegam até a gente. Jogaram lá: quem aí foi até a passeata para ver a Samira meter o pau nos homens? Eu não fui lá para fazer isso. Eu fui lá para dizer que todos nós juntos precisamos mudar o nosso comportamento. Que, infelizmente, o feminismo é entendido de uma forma como se a gente estivesse somente preocupado com a liberdade sexual das mulheres, e não é isso. A gente atende mulheres casadas que passam por estupro marital, por violência dentro da casa. A gente atende mulheres religiosas. A gente atende todo tipo de mulher. Adolescentes que são vítimas de pais biológicos, sabe? Então, isso é algo que é muito maior do que se imagina. Muito maior do que se imagina. Então, eu acredito e eu pergunto: a quem não interessa a educação sexual nas escolas? A quem não interessa? Sendo que mais de 73% das violências são praticadas por pais e por padrastos, né? Só 3% são de pessoas estranhas a essa criança. Então, são pessoas que essa criança, ela convive, ela confia
né? Então, assim, o que essa gente pensa que vai ser falado dentro da escola? Né? Que ele vai ser estimulado o quê? É ao contrário, é fazer a criança, o adolescente, tudo tem seu momento. É claro que com uma criança vai ter um tipo de conversa, uma outra idade, um outro tipo, mas o ideal é que isso aconteça desde pequeno para a criança entender o que é carinho e o que não é. Porque a gente tem muitas mulheres que hoje, com 50 anos, entendem que o que elas viveram aos 4 foi estupro. Mas elas foram entender isso depois de adulta. Então, por aí ali para elas sabiam que estava acontecendo alguma coisa errada ali. Mas elas não sabiam o que era. Elas não tinham consciência disso. Então, esse trabalho dentro da sala de aula, que seja repensado, sabe? Pelas autoridades todas, que entendam que é necessário, porque os meninos são criados com essa coisa de você tem que ser forte, você tem que ser valente, você tem que... Aí vai para a escola, a roda de amigo cobra, vai lá, você é um frouxo, você é isso. E isso vai crescendo, até que chega no momento de uma relação a 2, que não existe um diálogo, né? Se a mulher fala alguma coisa e o homem não argumenta, não consegue argumentar com ela, ele vai para aquilo que ele tem de vantagem, que é a força física. Né? Então, é através, sim, de uma mudança de educação, de um trabalho dentro da base. Igual, nós entregamos um projeto de lei no gabinete da prefeita e na Câmara Municipal esse ano, foi o nosso ato pelo 8 de março. Foi uma minuta de um projeto de lei para a criação do Conselho do Direito das Mulheres. Demorou 8 meses para que tivéssemos alguma notícia. E quando foi feito o anúncio, a redação não foi assim, filho bonito é meu, filho feio dos outros. Algumas coisas da nossa redação foram utilizadas, mas o mais importante, que era a composição das cadeiras, a nossa composição era 20. 10 do poder público, representando cada secretaria, e 10 da sociedade civil, colocando OAB, CRM, CRP, várias organizações, sabe? O Abrace que é... Não. Eram várias entidades. Entendeu? São várias entidades, não é o Abrace. Até porque, sinceramente, se for alguém do Abrace, não será eu, porque durante essa gestão eu não tenho a menor intenção de ter tratativa com esse governo. Mas a gente fez dessa maneira. Qual foi a redação deles? 8 pessoas. 8 pessoas. Tá, quem? Eu não lembro quais são as secretarias, mas eu lembro uma das secretarias que não foi colocada, da educação. Como pode a gente ter um conselho falando de direitos das mulheres, sendo que a educação é a base, é o alicerce para qualquer mudança, não só na questão da violência contra a mulher, base para qualquer mudança. Além disso, através da educação dos educadores, é que a gente tem o maior número de identificação de violência. São os educadores que têm a confiança dos alunos e chegam e contam o que está passando em casa. Tem um contato diário também. Sim, eles criam uma confiança com alguns professores. Então, mais de 80% dos casos que chegam para nós vêm através de educadores. Então, como é que a gente pode agora ter um conselho das mulheres em que a gente pediu para colocar uma doula, né, a importância do trabalho que a Samara Bart desenvolve, não só ela, de outras doulas na cidade, mas a Samara foi bater lá na Lesp, trouxe quase 200 mil agora no início da pandemia para melhorar a estrutura, para poder dar um atendimento especializado para as mulheres. E por conta de falta de organização, de tempo, tinha um ano para resolver a questão contratual entre a terceirizada e a prefeitura, esse dinheiro voltou. Imagina, tem vídeo da Samantha chorando em rede social. Porque imagina você, sabe, por uma coisa que você ama, que você luta, você vai lá, você conquista, e de repente você vê tudo aquilo que você fez, que não foi do dia para a noite, se perder.
Mesma coisa a gente com a casa de abrigo. Fomos, corremos, teve pronunciamento do imóvel, trouxemos a emenda de R$100.000, cadê a casa de abrigo? Né? Então, assim, a educação é a base, porque os homens, eles crescem, eles aí usam da força física, e pior do que isso, Guto, muito quando a gente estuda a respeito da saúde, as mulheres, elas buscam muito mais cuidado preventivo do que os homens. Os homens, por eles terem essa coisa de ter que ser infalível, eu tenho que ser infalível, eu tenho que aguentar, passando pelas coisas mais horríveis às vezes. Não abre para a parceira, não deita no colo, não chora, sabe? Não conta. O que acontece? Quando vai ver, infarto fulminante, ou está com uma doença já num grau, já perigoso, incurável. Né? Já incurável. Então a gente também está pensando nos homens. A gente também quer, na verdade, o nosso feminismo do Abraço é um feminismo emancipatório e um feminismo que quer homens e mulheres ombro a ombro, porque é mais já do que... já é pacífico que os países onde existe igualdade de gênero são os países mais desenvolvidos no nosso mundo. Essa é a grande verdade. Muito bem. Samira, gostaria de agradecer, o tempo já está finalizando aqui, mas que sempre seja uma luta, uma bandeira aqui dentro do Telescópio, né? Essa questão do combate à violência contra a mulher. Você falou aqui pra gente, né, a respeito dessa atuação junto das escolas, nós reverberamos um pouco aqui, né, do caso da Suzana, mas que outras iniciativas de vocês, outras questões, sempre tem um espaço aqui, pode contar com isso. E se quiser deixar algum recado pessoal, tiver mais alguma informação, fica aberto aqui no Telescópio. Na verdade, eu gostaria realmente de pedir para que as pessoas que se utilizam das redes sociais tenham mais cuidado com o que elas escrevem, né, com as suas publicações, com esses discursos de ódio, que elas pensem mais, né, no que compartilhar, enfim, né, que a gente consiga ter uma comunicação não violenta, que a gente consiga mudar o nosso comportamento para um comportamento de convivência humana gentil, generosa, amorosa, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai começar a enxergar nesses gestos pequenas mudanças, né, Guto? Eu deixei 2 vídeos, quando você tiver a oportunidade de passar. Muitas empresas estão fazendo campanhas de como prevenir, todos nós, sociedade, prevenir assédios, né? Sim. Então, você mandou para nossa produção esse vídeo? Mandei para a produção. Vou ver se o pessoal tem aqui, se não tiver, daí a gente passa depois também no outro programa ou na nossa... E tem um outro vídeo, que é uma campanha que foi idealizada por homens. Esse, assim, eu estou viralizando ele ao máximo. E foi um dos gritos de guerra que a gente teve lá no ato, que é: a violência da mulher não é um problema da mulher, é um problema do homem. E esse vídeo é muito forte mesmo, porque os homens falam: esse problema é meu, esse problema é meu. Sabe? Então, foram homens que fizeram essa campanha. Então, quando você tiver a oportunidade, passa esse vídeo mesmo para que as pessoas... Tá aí? Então, isso, nós temos um vídeo aqui. Vamos lá, dá para colocar aqui. Isso. Que bom. Muito bem, vamos colocar aqui, então, para encerrar esse vídeo. Esse vídeo é o dos homens? Isso. Esse é o vídeo, então, que a Samira trouxe aqui pra gente, falando um pouquinho da violência contra a mulher. É um vídeo idealizado por alguns homens. Acompanhem junto com a gente. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente.
sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão, Pegador. comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Muito bem, então você assistiu a esse vídeo, é problema meu, e que todos nós possamos, enquanto sociedade, nós homens também, né, sempre temos essa consciência da necessidade da proteção e da não violação dos direitos das mulheres a qualquer momento, a qualquer custo em nossas vidas. Samira, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Guto, muito obrigada pelo espaço. Quero mandar um abraço muito especial para todas as mulheres do Abrace, que muitas vezes são aí a minha força. Quando quando eu não tenho forças suficientes, elas me levantam. Mas um abraço muito, muito especial para a família da Suzana, para o seu esposo, para sua mãezinha, Dona Clarice, para o Marcos, para a Tainá, querida, né? A gente está junto com vocês aí, Itapetininga toda é Suzana e sempre será. Muito bem, muito obrigado. E você que acompanhou com a gente o Telescópio de hoje, né? Nós não temos as nossas falecimentos aqui para trazer para você, já que o programa de hoje foi gravado na tarde de ontem. Mas nós voltamos depois com mais programas para você. Acompanhe a nossa programação, fique ligado aqui junto com a gente, porque logo mais às 2 da tarde tem a sessão da Câmara Municipal de Itapetininga. Um grande abraço para você. Até lá. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.